Quem tem razão? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados, até porque esta PEC da transição, que agora era PEC fura-teto, agora é PEC do eleva-se o valor do teto para não chamar de fura-teto, mas enfim, é uma jabuticaba gigantesca que traz um assombro fiscal. Mas vamos começar com o deputado Lincoln Portela. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor mais uma vez. O Senado está fazendo tudo a toque de caixa, ou seja, com uma rapidez gigantesca, falando-se numa proposta de emenda à Constituição que está se gastando ainda mais, num valor muito acima do razoável, que era meio que acordado lá no segundo turno de 70, 80 bilhões no máximo, né? Era 52, subiu para 70, até 80, tudo isso estava meio que acordado. Fala-se agora em quase 200 bi, isso é o que está na proposta ali no relatório do senador Alessandro Silveira, né? Que é o senador que está fazendo a relatoria dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A Câmara vai ser tão rápido assim também ou vai se deter mais sobre um assunto de tamanha importância, deputado? Bem, primeiro a minha saudação a você, Piotr, ao meu companheiro e colega Bibo e também nosso irmão Medina. Prazer muito grande estar com vocês. Essa PEC tem que ter um outro nome. É a PEC do sofisma. É aquela PEC onde você usa de insinuações que não são verdadeiras e tenta transformá-las para que elas se tornem autênticas. É a PEC da inabilidade. É a técnica, ou perdão, que eles usam da tensão. Tensão significa esticar com força. Vai esticando com força e a corda acaba sendo arrebentada. Percebemos um governo com uma semântica horrorosa, como eu já disse outras vezes, uma hermenêutica pior ainda, e com uma matemática econômica de alta pirotecnia. Eu nunca vi isso na minha vida. Vai passar por aí, pelo Senado, se passar, vem para a Câmara dos Deputados, vem para a CCJ, vem para uma comissão especial, depois vai para o plenário. Se o texto não for alterado, é aprovado. É um absurdo fazer uma pirotecnia dessa. É a técnica da tensão esticada, da inabilidade e a PEC do sofisma, radicalmente contra esse estilo de trabalho, contra a Câmara dos Deputados, principalmente no meu caso. Deputado Bibo Nunes, seja bem-vindo. A impressão que o senhor tem é a mesma que eu tenho, eu vou expor a minha, é que parece que a equipe de transição está, digamos, tratorando o Senado para fazer essa votação acontecer o mais rapidamente possível, e não porque colocou um valor, digamos, razoável para garantir esses R$600 para as pessoas mais necessitadas do país. Colocou quase 200 bi de impacto fiscal. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, nosso colega Portela, também economista Medina. Concordo plenamente com a sua colocação, Piotr. E se no Senado eles conseguirem tratorar, na Câmara não vão conseguir. A partir de amanhã, estaremos entrando em total e completa obstrução. Não vamos permitir que tratem PEC dessa maneira. Não existe respeito nem à tramitação de uma PEC. Um governo que se diz eleito, quer tomar posse, já começa com uma tremenda irresponsabilidade fiscal. Não tem. Vai ter que cumprir o que é o correto. Gasta o que tem. 200 bilhões. Isso é um tapa na cara do brasileiro. Querer começar o governo dessa maneira, isso é surreal. É um absurdo sem igual. Não vamos permitir em hipótese alguma, mesmo. Aí eles argumentam, não, mas Bolsonaro disse que daria 600 para a família dele no nosso Auxílio Brasil. Bolsonaro daria os 600, mas, com um detalhe, reduzindo gastos, achando de onde colocar o dinheiro, enquanto a esquerda quer gasto. Sabe por quê? Porque parlamentares da esquerda, militantes da esquerda, eles não têm noção de como ganhar dinheiro. Não existe empreendedores na esquerda, praticamente. Não existe empresários na esquerda. Eles só querem sugar o Estado. É isso que eles fazem. E esse dinheiro, que eles falam de 400 bi, não é só para o Bolsa Família. Eles querem construir aí mais 13 ministérios. Querem aumentar, além do normal, o salário mínimo. Muita demagogia em cima do bolso do cidadão brasileiro.
Nós não vamos permitir isso, em hipótese alguma. Como é que um governo já começa dessa maneira? Com 200 bilhões, outra, queriam esse dinheiro para usar durante 4 anos. Auxílio é por um tempo, não o tempo todo. 4 anos é um salário, não é auxílio. Isso é um absurdo. Querem dar esse salário para, quando chegar a eleição, votarem no PT, como sempre fizeram com o Bolsa Família, onde criaram uma geração de inúteis, de incompetentes, que ganhavam R$193 por mês para votarem no PT. Isso é criar uma geração de bons cidadãos nossos sem a menor condição. Nós queremos dignidade, honra para todos os brasileiros. Isso começa respeitando a responsabilidade fiscal. Professor Denis Medina, essa conta está difícil de fechar. Eu chamei de jabuticaba e é porque é uma invenção, né? Porque antes se discutia alguma coisa fora do teto, o valor era o problema, o tempo também fora do teto era outro problema, mas ainda se chamava com alguma, digamos, honestidade intelectual de valor fora do teto. Aí vem o relator e vai lá e propõe um negócio de vamos então aumentar o teto para não dizer que nós estamos fora do teto. Tudo bem que vai ser por proposta de emenda à Constituição, mas dívida é dívida, ela não muda de nome. Você vai ter que pagar do mesmo jeito, pode mudar o nome dela, mas o pagamento vai ter de ser feito. E vai ser feito via endividamento, ou seja, com mais títulos de dívida do governo, do Tesouro. Exatamente. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, deputados Portela e Nunes. Obrigado pelo convite. É incompreensível, né? O governo foi eleito sabendo das regras, e aí logo que foi eleito chega e fala assim, não, agora são minhas regras. Acho que isso é uma forma absurda de entender governabilidade, né? Se o Bolsonaro prometeu isso, por que não perguntar ao ministro dele como é que ele ia fazer isso? E eu vou adiantar aqui o que ele poderia falar. Assim, a gente prevê que a economia vai continuar crescendo porque a gente tem responsabilidade fiscal. A gente prevê que as empresas que hoje estão dando lucro vão continuar dando lucro. A gente vai continuar os programas de redução do custo do Estado para diminuir o peso do Estado nas costas do cidadão e do empresário. Então, essa é a fórmula do sucesso. Qual que é a fórmula do insucesso? É gasto maior que renda. Isso é uma situação deficitária. Em economia, a gente tem 2 agentes, né? O superavitário e o deficitário. O deficitário sempre vai precisar de dinheiro de quem gera resultado na sua relação entre gasto e receita. Se a gente não consegue equilibrar as contas no primeiro momento, imagina o que isso vai acontecer. Só um adendo aqui, né? Estava vendo a reportagem da Petrobras anteriormente, um caso interessante, assim, só na Petrobras, quando começou a investigação da Lava Jato, demitiu 140 mil pessoas. E hoje a empresa é eficiente, porque ela não tem esse peso para carregar, e ela hoje consegue gerar resultado. E aí os deputados falaram muito sabiamente, né? Esse governo vai criar mais ministérios, vai gerar artificialmente trabalho, emprego dentro do setor público, em cargos que às vezes são muitas vezes desnecessários, porque se a economia já está girando, se a empresa está girando, se o governo está funcionando assim, por que a gente precisa de mais gente, né? Então, claro, é um desafio. Deputado Lincoln Portela, eu vou voltar ao senhor. Do ponto de vista regimental, o que está acontecendo no Senado, ou seja, desse processo a toque de caixa, e a gente viu uma reunião do presidente eleito, aliás, uma série de reuniões com o presidente da Câmara e do Senado, o que tudo indica era para, digamos, apressar esse processo, né? E só que apressar o processo de um gasto desse tamanho chama atenção. O meu questionamento é, dá para continuar esse modelo? São os presidentes das casas que estão permitindo isso? Olha, para você ter uma ideia, o nosso partido, o PL, Partido Liberal, está reunido agora. Eu e Bibo Nunes estamos aqui conversando, mas vamos para a reunião. E o partido está pronto para dialogar com decência, com ordem, com organização, com a valorização fiscal, a valorização do empresário. Estamos contra várias coisas que estão acontecendo. 80 bilhões por um ano é o razoável, não mais do que isso. 80 bilhões por um ano é o lógico. Nós não podemos ter 150% de inflação como na Venezuela,
temos 50% ao mês. Na Argentina, gastança com aumento da máquina pública, é isso. Eles vieram para isso. Então, nós temos que entender, usando um texto que eles até nem gostam, que falam de religião, mas não dá para desassociar religião. Mas há um texto na Bíblia que fala que o adversário, o inimigo, veio para matar, roubar e destruir. A nação brasileira, não podemos matar a economia brasileira, não podemos mais uma vez roubar da economia brasileira e nem tampouco destruir e reduzir os brasileiros à total escravidão. Esse tempo não existe. Você me dá uma bala e eu fico com o resto. Não, não é assim. Muito diálogo, muito trabalho. Uma vez por ano vamos conversar, vamos ver aquilo que pode ser feito com equilíbrio fiscal para que a inflação não vá lá para cima. Você falou muito bem, Piotr, sobre a questão do ICMS, que é um outro problema seríssimo que nós temos para resolver, e é preciso, então, dar cara e cor, mas a cara e a cor devida para que o povo brasileiro não fique amarelo. Então, é preciso que cuidemos bem da saúde mental e emocional do povo brasileiro e da economia do Brasil. Estamos reunidos e, se for necessário, não estou falando agora em nome do partido, mas se for necessário, entraremos em obstrução. Precisamos conversar e conversar com segurança. Tá, deputado, eu vou lhe fazer uma pergunta agora que depois quero estender também ao deputado Bibo Nunes. O senhor acha que o fato de a ministra Rosa Weber pautar para essa semana a votação da questão da inconstitucionalidade ou não do orçamento secreto é uma pressão, digamos, combinada nos bastidores sobre o parlamento e daí, digamos, aprova-se uma PEC ainda maior para depois não se mexer nada em relação a esse orçamento? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque parece que tem muito jogo de bastidor aí. Na realidade, não existe orçamento secreto. Existem as emendas de relator, as chamadas RP9, que quando o parlamentar destina para as suas bases, onde o governo não consegue chegar, os parlamentares chegam aonde o Poder Executivo não chega. Eles sabem das necessidades, das realidades. Então, essa emenda de relator, chamada de orçamento secreto, não é secreto, porque dá-se divulgação, os parlamentares dão divulgação a isso. Agora, inclusive, o partido que está querendo chegar ao poder está chegando ao poder, possivelmente, desta maneira, já mostrando para que veio, ao que veio. E não é por aí o caminho, é um caminho completamente equivocado. Nós precisamos estar atentos nisso aí. Não eles estão querendo mudar o nome. Na emenda de relator, agora já é emenda de relator. Sim. Agora já é RP9. Agora já não é mais orçamento secreto. A semântica, a hermenêutica, é um negócio complicado. Alguns veículos de comunicação antes chamavam de orçamento secreto, viu, deputado? Só está correto. Já mudaram o nome porque, digamos, pega melhor. Mas vamos lá. Deputado Bibo Nunes, deixa eu só voltar a essa questão, porque isso chama bastante atenção. O Congresso ganhou uma autonomia importante em relação ao Executivo. Na história recente do Brasil, em que nós tivemos o mensalão, o petrolão, ou seja, a compra de votos de parlamentares, ou seja, uma cooptação, não era coalizão, né? Um regime de cooptação do Congresso pelo Executivo, com esse orçamento ficou mais difícil. O senhor acha que o fato de a ministra Rosa Weber pautar esse assunto, se não me engano, para amanhã, quarta-feira, bem no meio dessa discussão, no final do ano, por que esse assunto não foi retomado antes? Por que o senhor acha que isso tudo está acontecendo? Tem algum acordão por baixo de tudo isso? Olha, dá para se dizer que, no mínimo, é muito estranho. É muito estranho. Algo que está acontecendo nos bastidores. E, pelo que eu estou sentindo, não é bom para o povo brasileiro. Mas voltando com relação ao que falou Portela, eu, de minha parte, eu não aceito, não é ser radical, eu não aceito um centavo além do teto de gasto. Porque deveriam ter falado na campanha. Por que Lula não disse na campanha que queria furar o teto de gasto? Por quê? Estou enrolando. Bolsonaro não iria estourar o teto de gasto. Guedes tinha saída, ia reduzir os custos para manter a palavra. É muito fácil chegar e gerar mais cifras. Não é assim que se governa. Faz o L aí,
e fica esperando sentado, porque não vamos começar com irresponsabilidade fiscal. É o mínimo que um parlamentar tem que ter. E não existe troca. E comigo não tem troca. Comigo pode oferecer 1 bilhão, 1 trilhão, comigo não tem troca, eu sou um parlamentar, estou pela causa. Estou para defender o Brasil, os brasileiros e o bolso brasileiro. Então o governo chega aí cheio de história, já na equipe de transição, super estourando público de pessoas, tudo a mais, querem mais ministérios, querem um salário mínimo além do normal, sim, tudo ao custo de quem? Do povo brasileiro. Não podemos permitir. É uma questão de bom senso. Não estamos vivendo nenhuma pandemia, nenhuma catástrofe, nenhuma calamidade que justifique esse estouro de teto de gasto. Não existe que justifique. Simplesmente se candidatou, se elegeu, arque com as consequências. O dinheiro que tem é este, e gaste este dinheiro. Este é o que a casa oferece. E acabou. Professor Medina, esse ponto que levanta aí o deputado Bibo Nunes chama atenção, porque o orçamento era conhecido. E para se gastar muito além, precisa-se ter um efeito, digamos, um evento muito inesperado. Nós tivemos, eu fiz questão de dizer logo na abertura do programa aqui, nenhum governo está imune a ter que ampliar os seus gastos. E aí tem que atender a 2 princípios, né? Negociar com o Congresso, até por uma questão de democracia, e segundo, porque senão pode incorrer em crime fiscal, e isso pode chamar a um processo de impeachment do presidente de então. Mas precisa de um fato, e o fato foi a pandemia, mas o Brasil, e depois também agora essa inflação dos combustíveis vinda da guerra da Ucrânia, o Brasil conseguiu sair melhor que todo mundo e muito rapidamente, só que também voltou à trajetória de responsabilidade fiscal. A gente está com a dívida PIB, a relação dívida-PIB muito próxima de março de 2020, antes da pandemia, além do superávit que nós teremos esse ano. Por que a gente está vendo agora uma mudança completamente por parte desse governo, em achar que tem que gastar mais, e a gente vê, digamos, ainda assim, algum afago do próprio Congresso nesse momento, dos presidentes das 2 casas? É difícil explicar, porque, como eu disse, né, a regra era essa, o deputado Bibo falou, né, está sabendo do orçamento, não tem nada oculto, as contas são públicas, e, no meu entender, assim, a forma de governar desse novo governo é de mais gastos e menos responsabilidade. Assim, independente do que vai acontecer, a gente vai gastar. Se vai conseguir pagar ou não, a gente vê lá na frente. Eu tenho feito comentários, e durante as aulas também eu comento com os alunos, é o seguinte: o que a gente vai ver? Num primeiro momento, um crescimento econômico, mais gasto do governo, vai ter as empresas estatais gastando mais, só que essa conta chega e é muito rápido. A gente viu no governo Dilma o que aconteceu. Então, nesse primeiro momento, vai ser tudo... Parece, né? Aparentemente vai ser bonito. Então, o senador Alexandre põe lá, fala, existe uma necessidade de aumento de gastos. Não existe necessidade de aumento de gastos. Existe necessidade de aumento de investimento? Sim, mas não é o governo que vai suportar isso. A gente tem que estimular a iniciativa privada a fazer os investimentos, atrair investimento externo. Agora, sem responsabilidade fiscal, como é que se atrai investimento externo? Como é que você vai dar segurança para o gringo que vai trazer o dinheiro aqui, ele vai trazer de longo prazo, não vem aqui para falar assim, deu ruim agora, vou embora. Não, eu quero que ele venha aqui, monte empresa, monte ferrovia, administre as rodovias e multiplique investimentos, que são investimentos que vão ficar aqui por 20, 30, 40, 50 anos. Como as empresas automobilísticas vieram para cá e estão aqui até hoje, uma ou outra não resistiu, foi embora, mudou de casa, mas assim, a grande maioria está aqui. É esse tipo de investimento que a gente quer, é da iniciativa privada. E, nesse primeiro momento, vai parecer bom para a economia. No segundo, a conta vem. E aí, num terceiro momento, a gente volta numa situação pior do que a gente está hoje. Então, infelizmente, eu vejo assim com maus olhos. Acho que podia dar um fôlegozinho, talvez. Não sei. A regra já estava aí, né? A gente está querendo mudar a regra. Eu concordo com as 2 opiniões, né? Tanto o Portela quanto o Bibo. Assim, a gente podia dar por 1 ano e depois ver, mas também não sei se precisava. Aí é uma questão de negociação.
Acho que o drama é sem apontar nenhuma redução do tamanho do Estado, sem apontar redução de custo do Estado. Na verdade, saída, até aumento de ministérios, o que é contraproducente pela lógica brasileira que saiu da crise lá dos anos do PT, da crise de 2014, 15 e 16. Medina, obrigado pela participação. Deputado Bibo Nunes, obrigado mais uma vez pela gentileza. Deputado Lincoln Portela, obrigado mais uma vez também pela participação de todos aqui. Boa tarde, hein?